vou fazer um desenho nessa porta, que é uma porta antiga, que eu estou guardando ela há um tempo para fazer esse desenho. Vou fazer uma paisagem na vertical. Normalmente a gente faz a paisagem na horizontal, fica mais fácil de distribuir, né, se tiver céu, a vegetação. Mas nesse caso aqui eu vou fazer uma paisagem na vertical. Então aí eu vou ter que trabalhar mais imagens em pé, né? Então troncos das árvores, as folhagens, vou colocar algumas aves e algumas bromélias, enfim, uma paisagem tropical onde eu vou distribuir essa cena na porta. Então assim, eu escolhi esse tema porque eu gosto muito desse tema de mata, de árvores, e é legal que você escolha um tema que tenha a ver com você. É legal que você escolha um tema que você goste, que tenha a ver com a sua realidade, um tema que te faça feliz e que te leve bons fluidos. Então eu gosto muito de trabalhar esse tema, então eu vou começar a fazer o esboço nessa porta aqui agora sobre isso. Separei algumas imagens, normalmente nesse processo eu não pego uma imagem pronta, até porque eu vou ter que adaptar o desenho a essa realidade que é bem comprida, bem estreita, né? Então eu teria que pegar uma fração de uma foto. Normalmente as fotos são mais retangulares. Então eu fiz uma pesquisa e não achei exatamente exatamente uma foto pronta, né? Então eu montei algumas cenas aqui de paisagens e que eu gostaria que tivesse um aspecto claro em cima e fosse descendo alguns troncos de árvore, não sei se vou colocar água embaixo ainda, não sei exatamente, eu vou riscando e vou vendo o que sai. E aí é essa a proposta que eu faço para você também, que você risque, olha, apaga, corrija e faça até ficar legal. Então nesse caso aqui eu tenho um material de pesquisa que eu coletei, eu tenho algumas imagens, então aqui por exemplo eu peguei uma palmeira. Eu vou começar desenhando, vou começar marcando o céu, sempre eu começo de trás para frente, eu vou marcar um céu e vou colocando árvores em cima. Então aqui eu vou marcar uma vegetação, aqui assim, com árvores. Então toda essa região aqui, eu só preciso marcar que essa região vai ser céu. Então eu vou começar a trabalhar nela aqui deixar bem claro com azul e branco e venho riscando aqui que essa região aqui vai ser uma vegetação. Essa vegetação eu quero deixar ela com um aspecto assim mais claro, então eu vou colocar bastante branco e vou colocar esses troncos de árvores aqui para baixo, então eu vou riscar isso daí. Quando a gente vai distribuir um desenho no quadro, o que a gente precisa pensar no sentido que o olhar entra no quadro. Então, pela linguagem visual, a gente sempre entra com o olhar pela esquerda, o olhar vai correr aqui no quadro dependendo dos elementos que a gente riscar aqui e ele vai sair pela direita aqui na parte de baixo. Então, normalmente o olhar faz isso daqui. É como se a gente estivesse olhando a página de um livro. A gente vai entrar com o olhar pela esquerda, vai correr, ler e sair pela direita. Sempre termina saindo aqui. Então é a mesma coisa na pintura, no desenho, né? Na distribuição do desenho. Então se eu coloco elementos aqui que segura um pouco o olhar, então por exemplo um passarinho vermelho, uma bromélia, uma orquídea, alguma flor, algum elemento que chama atenção, que vai dar um contraste, ela vai interromper esse trânsito do olhar, vai interromper essa saída. Então, a partir do momento que eu coloco troncos aqui assim retos, esses troncos vão conduzir o olhar para a saída. Eu preciso quebrar esse caminho, essa reta, essa linha do movimento do olhar. Então, por exemplo, eu quero colocar troncos aqui assim, mas eu não posso fazer com que esse tronco fique reto até o final. Então eu preciso colocar, interrompendo, por exemplo, folhas. Eu preciso colocar alguns elementos assim, algumas folhas, algumas flores aqui. Vou colocar algumas helicônias, por exemplo, aqui, que vão interromper esse caminho do olhar, que vai segurar e vai fazer com que o olhar volte. E isso faz com que o quadro fique mais agradável
e que você olhe várias vezes para o mesmo quadro. Então eu vou riscando aqui, vou fazendo desenhos de acordo com a pesquisa que eu estou fazendo, de imagens aqui, e isso pode mudar. Vou riscando, risca, apaga. O que eu sugiro para você é isso. Você risque sem preocupação. Vá fazendo e vai vendo se cabe, se não cabe. Então, como ele é comprido, eu vou colocar uma palmeira. Vou colocar uma palmeira aqui assim, que eu acho que vai ficar legal. Que ela vai ocupar bem essa região aqui assim, ó. Então ela vai cobrir. Vou colocar um outro galho de palmeira aqui também, ó. Vou colocar um outro galho aqui para cortar esses troncos de árvore que eu quero fazer aqui assim. Então vou colocar esse galho aqui na frente. E aí aqui eu acho que a gente já consegue começar a passar uma tinta e depois ir fazendo os desenhos por cima. Eu já sei que eu tenho alguns elementos principais, já sei que eu tenho um céu, algumas árvores ali no fundo. E pelas imagens que eu tenho, eu já sei mais ou menos as cores que eu vou trabalhar. Então eu vou dar um fundo de tinta e vou riscando por cima para colocar os detalhes. Vou começar a pintar esse céu aqui e eu vou usar um látex de parede para fazer o branco. Vou usar um azul celeste e vou usar também esse turquesa. Então eu vou começar passando turquesa aqui embaixo, marcando a área que eu marquei para ser os galhos das árvores, a copa das árvores. E vou misturar já um pouquinho com o azul. Ó, tá vendo que eu faço dessa forma mesmo. Eu pego um pouquinho aqui do pote, passo no quadro. Quando o pincel tá sem tinta, que eu já espalhei toda a tinta aqui, eu venho e pego o azul celeste para passar por cima. E eu estou fazendo uns manchados assim, ó, de forma, no sentido sempre, eu puxo a pincelada no sentido sempre horizontal, né? Porque é céu, então às vezes eu posso passar aqui dentro do vinco, no sentido vertical, ó, mas depois eu corrijo passando assim na horizontal. Então aqui embaixo, nessa região aqui, eu vou colocar mais azul e menos branco. Então eu estou manchando, eu vou manchar toda essa região aqui com azul, já pinta a lateral também, ao mesmo tempo. E agora eu vou começar a colocar um pouquinho de branco. Então eu vou manchar, espalhar bem essas tintas, misturar bem as tintas aqui, mas de forma que elas fiquem manchadas. As tintas que eu passei estão todas úmidas, então eu consigo misturar uma na outra aqui agora ainda. Daqui a pouco ela já está seca. Então, ó, eu mancho essa região aqui e agora eu já não volto mais para ela. Eu vou fazer um manchado mais claro para cima, onde eu vou colocar mais branco e menos azul.
Pronto, então feito esse fundo, eu vou esperar secar para passar de novo. Porque como a porta está pintada com uma cor escura e o fundo, e essa tinta aqui é branca, aparece bem, marca bem as pinceladas, então a gente passa, espera secar e aí refaz, né? Mas isso é um processo normal, sempre eu faço assim, sempre eu recomendo que faça dessa forma, que passe uma vez, passe testando as cores e aí repasse com as tintas, corrigindo a tonalidade, corrigindo a textura, se quer um céu mais manchado, se quer mais agitado, se quer mais calmo, aí vai deixando mais misturado, mais suave a pincelada e aos poucos a gente vai corrigindo. Então agora aqui, enquanto seca o céu, eu vou bater um pouquinho de pincel para fazer a copa das árvores. Eu vou usar um verde pistache e um pouquinho do azul celeste junto com o verde pistache, manchando, e se precisar também um pouquinho de branco, porque eu quero que essa copa dê um aspecto bem claro para ficar com uma sensação que ela está bem longe. Então eu vou começar a manchar. Diferente da forma como eu passei no céu, agora eu vou bater o pincel. No céu, a pincelada é mais no sentido horizontal. Aqui a copa eu vou fazer ela batendo o pincel para que ela fique marcada o efeito de copa. Mas eu não quero que ele fique muito amarelado assim, então para isso eu vou bater um pouco de azul celeste. Então, ó, vou misturando, batendo as cores e misturando, ele vai ficando manchado. Por que eu faço manchado assim, dessa forma, pegando a tinta aqui no potinho e passando para a tinta? E não, por exemplo, eu poderia fazer, pegar um copinho descartável e misturar as tintas e bater aqui. Mas eu faço dessa forma porque eu quero que fique manchado. Se eu misturar no copinho, vai ficar uma cor uniforme, vai ficar chapada. E a intenção aqui é dar um efeito mais natural da árvore. Então eu vou pegando as cores, vou misturando e vou batendo, né? Vou pegar um pouquinho de branco aqui para bater junto. E aí assim, a gente passa, faz essa mistura. Se gostou ou se não gostou, a gente refaz. Então a primeira demão é para a gente experimentar, ver as tonalidades, ver se é isso mesmo. Porque como eu nunca tinha feito ainda essa paisagem dessa forma, eu não sei exatamente o tom que eu vou usar. Não é uma regra de cores, né? Eu não vou passar uma regra de cores. O que eu passo é uma sugestão de que a gente experimente, que a gente vai passando, e vai experimentando e curtindo e vendo o efeito que dá a cada cor.
Passei uma camada de cores, agora eu vou esperar ela secar para depois manchar por cima. Daqui a pouquinho ela seca bem rápido. Aí eu vou manchar, bater um tom um pouco mais claro em cima para isso daí ficar de fundo. Enquanto isso eu venho descendo tinta enquanto vai secando lá em cima. Ó, então aqui, conforme for descendo, eu vou escurecendo. Então eu vou pegar aqui um verde oliva para bater junto com esse verde pistache. E vou seguir manchando da mesma forma, só que com cores mais escuras. Já não uso mais o azul e nem o branco. Bom, agora eu vou pegar o verde musgo e acrescentar nessa mistura que eu estou fazendo para descer um pouco mais e escurecer um pouco mais. Então agora eu vou acrescentar um outro verde um pouquinho mais escuro, que é o verde esmeralda. Vou colocar só um pouquinho dele para escurecer um pouquinho mais esse verde que eu estou passando aqui.
Bom, então até aqui eu venho com essa cor. Como eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui para baixo, então eu vou parar, vou voltar a olhar na minha pesquisa e ver aqui que eu vou fazer, que cores que eu vou colocar aqui e que efeito que eu vou fazer. Mas eu já sei que essa parte de cima eu vou trabalhar palmeiras e árvores, e vou refazer o céu e venho refazendo. Mas antes eu preciso ter um planejamento certinho do que eu quero fazer aqui para baixo. Então essa primeira etapa tá pronta, tá passada, é só esperar secar. Eu estou usando um pincel que não é muito largo, justamente para a gente conseguir fazer alguns efeitos de manchado, né? Para não cobrir, para não ficar marcado. Então eu venho batendo o pincel, fazendo um manchado em cima das cores aqui que eu estou usando, né? Para fazer o efeito de copa. E agora aqui eu consigo fazer alguns galhos de árvores e ainda vou fazer alguns manchados. Então isso aqui é um fundo para a gente começar a trabalhar, certo? Agora eu vou fazer uma cachoeira, uma cena de uma cachoeira aqui embaixo. E então eu vou riscar. Aí eu vou descer esse verde um pouquinho mais até aqui assim. Então a cachoeira ela faz um risco aqui assim, onde aqui vai cair a água, essa parte toda escura, e aqui vem o lago, a parte de água, isso aqui vai ser água. Tá, então eu risquei aqui uma cachoeira, então eu preciso marcar essa região aqui bem escura, porque daí eu vou fazer essa aqui bem clara. Então sempre que a gente coloca o escuro no fundo, o escuro dá a impressão de que afunda e o claro dá a impressão de que avança. Então como essa parte das pedras e da água está para frente, então eu vou colocar uma cor escura atrás, bem escuro, o máximo que eu conseguir. Até dá para colocar um pouquinho de preto se quiser. E para escurecer bem aqui assim. E sempre lembrando do sentido da pincelada, que ela precisa ficar um manchado assim fazer manchas, né? Ela para não deixar corrido o pincel assim, ela tem que ficar manchadinho. Então essa região aqui toda bem escura. Bom, agora eu vou pegar um pouquinho de preto, bem pouquinho, para que ele não se destaque muito, porque o preto é muito forte, então tem que tomar cuidado para passar pouquinho. E vou passar bem nessa região aqui de contorno, assim, ó. Eu estou passando o pincel nesse sentido, mas depois eu preciso bater para tirar a marca da pincelada e deixar com textura. Um pouquinho do lado de cá.
Então agora eu vou marcar a área da cachoeira com escuro aqui, só que eu vou fazer uma textura diferente da textura do fundo lá. Até então eu fiz o manchado imitando copa de árvores. Agora aqui eu preciso fazer um manchado, eu preciso inventar um manchado diferente que não pareça a copa da árvore, que pareça pedra, só que essas pedras vão ter alguma vegetação em cima. Então aí eu vou bater o pincel, né? Mas agora eu vou fazer uns riscos assim, imitando, fazendo uma textura diferente de pedra, que depois eu venho com outro pincel para refazer. Agora só vou fazer uma cor escura e um manchado aproximado. Depois eu volto reforçando isso, mas sempre lembrando, precisa fazer uma textura, precisa inventar uma textura aqui que seja diferente da textura da copa das árvores. Toda essa etapa que eu fiz até agora, eu não lavei o pincel. Por quê? Porque uma cor vai remontando na outra e vai chegando nessa tonalidade. E com isso, eu estou fazendo com que o quadro fique com um degradê, que ele começa com umas cores mais claras e vem escurecendo, né? E mudando as tonalidades, mas tudo isso sem lavar o pincel. Agora eu vou trocar ainda de cor, porque até então eu estava trabalhando com azul e depois tons de verde. Agora eu vou colocar um marrom, mas vou continuar com o pincel sem lavar, para que o marrom fique um pouquinho esverdeado, né? Eu vou colocar um marrom escuro e um amarelo ocre. Vou fazer a mancha de terra aqui em volta do que vai ser a água, mas eu quero que ele fique manchado. E assim, eu vou fazer um teste, como sempre, né? Vou testar as cores, ver se é isso mesmo que eu quero, vou passar, vou ver. Se eu não gostar, depois eu mudo. Então, vamos lá, vamos ver o que vai sair. E a gente precisa fazer isso assim como teste, porque a madeira é muito rústica. Então, assim, tem lugares que precisa entrar bem a tinta, então às vezes eu não consigo fazer o efeito exatamente como eu quero da pincelada, porque eu tenho que bater lá o fundo para a tinta entrar, então tem todo um processo assim de acomodação das cores. Então, aí feito isso, aí que a gente vai realmente trabalhar com as tonalidades, com os detalhes por cima. Então é sempre desse jeito, sempre a gente passa e depois repassa fazendo os detalhes.
Bom, então até aqui o que eu fiz foi passar o marrom e passar pensando numa textura diferente da textura do céu, da textura da copa das árvores, da textura das pedras. Então vou fazer a textura de areia. Então o que acontece? No céu é uma textura mais lisa, na copa das árvores eu vou bater fazendo o volume, fazendo textura de folhas. Nas pedras eu vou fazer uma textura mais riscadinha assim. E aqui na areia eu vou fazer uma textura também bem lisa, bem sem aparecer muito manchado. E aqui embaixo eu vou colocar uma cor bem escura, porque eu quero que dá um efeito de que a luz fique lá em cima. Então eu vou escurecer bastante aqui embaixo. Então eu vou misturar de novo o verde que eu usei lá em cima para fazer o escuro, que é o verde esmeralda, com o marrom. E se precisar, coloca um pouquinho de preto aqui para finalizar. Lembrando que isso é fundo, depois a gente vai manchar e aí eu vou trabalhar aqui em cima aves, flores, galhos, o que tiver que trabalhar.